Olá, a finalidade desse vídeo é explicar alguns detalhes sobre a análise DISC. Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente você já recebeu ou ainda vai receber o seu relatório. E daí nós vamos nesse vídeo aqui tratar alguns detalhes sobre este material. Quero me apresentar, caso você ainda não me conheça, eu sou Alcemir Castro, consultor, mentor e educador empresarial. Ou a empresa que você está trabalhando hoje, a empresa que você é proprietário, proprietária, me contratou para fazer um trabalho de consultoria com você, né? Ou ainda estamos aí em fase de contratação e você já está recebendo material por conta da importância dessa análise DISC, tá? Mas eu sou consultor empresarial há mais de 20 anos, tenho atendido mais de 500 empresas em diversos segmentos. E aqui tem um pouco do meu currículo e caso você se interesse, a gente pode, no outro momento, depois detalhar um pouco mais. O que é a análise DISC que você vai se deparar aí, ou você vai receber, ou já recebeu? Esse material, ele não é um material que trata sobre defeitos. Ele é um perfil, um diagnóstico que ele é focado basicamente ou de uma forma mais intensa em cima das suas qualidades. E nós temos aí 4 perfis: o dominante, o influente, o estável e o analítico, que eu vou detalhar um pouco mais para frente. Primeira questão sobre o DISC é que ele é neutro. Não há e não existe relação entre um determinado perfil e felicidade ou sucesso. Existem pessoas bem-sucedidas em qualquer perfil e há pessoas frustradas também em qualquer um dos perfis. A pessoa ela não é o DISC, então você pode se adaptar. Existem traços do teu perfil que são mais conectados, né, com um determinado perfil, só que você pode navegar entre um e outro dependendo do estágio da sua vida pessoal ou profissional. O DISC mostra que todos, sem exceção, têm habilidades, talentos e oportunidade de desenvolvimento na mesma quantidade. Bem, o DISC não é uma ferramenta exatamente nova. Nasceu lá em 1928, né, com esse psicólogo aí, William Marston, que ele desenvolveu esse método de compreensão dos padrões de comportamento. E depois, um pouco mais à frente, em 1948, esse Walter Clark, ele desenvolveu daí a ferramenta de análise dos perfis comportamentais. Então esse instrumento que você preencheu aí, ele é o casamento entre o modelo de análise de perfis e a ferramenta, o instrumento que avalia o teu perfil. E agora nós vamos detalhar aqui. Então, como eu já mencionei, são 4 perfis: o dominante, o influente, o estável e o analítico. Vamos começar pelo perfil dominante. Então, quais os tipos de comportamentos que a pessoa dominante ela mais compreende? Autoconfiança, rapidez, dinamismo, foco nos objetivos e nos resultados. O que incomoda uma pessoa dominante? Excesso de descontração ou sentimentalismo, falta de foco e lentidão. Quais são os medos do perfil dominante? Perder o comando e a autonomia. Em que ambientes os dominantes se sentem melhores? Nos ambientes dinâmicos e funcionais, com pessoas competentes e atentas aos prazos. Quais são as necessidades dos dominantes? Estar no comando, vislumbrar oportunidades de crescimento. E quais são as dificuldades de uma pessoa dominante? Agir com mais calma e compreender os ritmos alheios. Então este é o perfil dominante. É aquele que, obviamente, que tem que estar no controle da situação, como o próprio nome já diz. Ele precisa estar no comando, ter autonomia para tomar as suas próprias decisões, né? Então, pessoas que tenham perfis dominantes, quando elas se encontram, há uma tendência de um conflito, de um choque, né? Não que elas não possam conviver juntas, mas há, naturalmente, né? Porque as duas querem dominar. E, obviamente, também que o dominante, ele com pessoas que são muito lentas, com pessoas que são que tem muito sentimento,
que quando não tem muito foco, são pessoas que incomodam os dominantes. Então esse é o perfil dominante. Lembrando que nós não estamos falando aqui de defeitos, nós estamos falando de um perfil. E a ideia é que nós conheçamos esses perfis e possamos, aí você conhecendo melhor o teu perfil, você possa explorar quais são as qualidades e como é que você pode ter um melhor resultado dentro do teu perfil. Agora vamos para o segundo perfil, o influente. O influente, que tipos de comportamentos eles mais compreendem? Extroversão, descontração, bom humor e construção de relacionamentos. O que incomoda o influente? Excesso de detalhes e regras, rotinas. Quais são os seus medos? Rejeição e isolamento. Em que ambientes se sentem mais confortáveis, interativos e dinâmicos, que valorizam atividades sociais? Quais são as suas necessidades? Viver coisas novas, poder se expressar, sentir-se prestigiado. Quais são as suas dificuldades? Controle e organização, atividades que exigem concentração e detalhismo. Então, o influente é aquele que naturalmente gosta de estar entre pessoas, gosta de conviver com pessoas. Normalmente é aquela pessoa que quando chega num ambiente, ela se destaca. Por quê? Porque gosta de conversar, gosta de se relacionar, gosta de saber o que o outro está pensando. Então, esses são os influentes, né? É lógico que daí, por conta de ter um perfil influente, você vai ver que excesso de detalhes, regras, rotinas, uma organização não são perfis, não estão ligados ao perfil influente, né? Não são pessoas extremamente organizadas, não são pessoas ligadas a regras, a rotinas, porque eles gostam de estar no meio das pessoas, gostam de viver o social, né? E gostam principalmente também de viver coisas novas, poder se expressar, gostam de se sentir também reconhecidos, né? Do mesmo jeito que eles gostam de conviver entre pessoas, né? Viver o bom humor, a descontração, a extroversão, eles também gostam de ser reconhecidos por conta disso, né? Então é viver o sociável. São pessoas muito ligadas aí às profissões. Então, por exemplo, o pessoal da área de vendas, né? É bom que tenham um pouco do perfil influente. As pessoas que estão ligadas a atendimento, né? São influentes. Então, assim, o perfil influente casa bem com aquilo que está ligado ao atendimento público, a lidar com pessoas, inclusive também na liderança de pessoas, tá? Então, o perfil influente tem essas características. Agora nós vamos para o outro perfil, que é o perfil estável. Quais são os comportamentos que o estável ele mais compreende? Calma, paciência, gentileza, conciliação e atenção às necessidades alheias. O que incomoda o estável? Mudanças bruscas, agressividade e individualismo. Quais são os seus medos? Enfrentar situações de conflito, perder o equilíbrio. Em que ambientes que se sentem mais confortáveis ou trabalham melhor? Tranquilos e harmônicos, ambientes que permitam a reflexão e o planejamento. Quais são as suas necessidades? Conviver em harmonia, sentir-se seguro e ter estabilidade, como o próprio nome já diz. E quais são as suas dificuldades? Agir com rapidez e independência. Então, o perfil estável é esse, é que ele precisa de um ambiente de tranquilidade, de calma, que envolva planejamento, que envolva tempo. Então, não são pessoas extremamente aceleradas. Mas não quer dizer também que sejam pessoas extremamente devagar, não é nesse sentido, gente. Mas o perfil estável é aquele que a pessoa ela tem mais paciência, mais calma para resolver situações. São pessoas conciliadoras, tá? E é lógico que daí se sentem melhor nestes ambientes. Tem dificuldades em situações de conflito, né, ou enfrentar situações de conflito, porque naturalmente eles não vão, embora sejam pessoas conciliadoras, mas não gostam da situação de conflito, tá? E muito menos de perder o equilíbrio. E é isso, e daí tem dificuldade também em agir com muita rapidez e com tomar decisões, ter a independência na tomada de decisão.
O estável é isso, é também uma pessoa que às vezes precisa ouvir muitas opiniões para tomar a sua decisão, ou às vezes precisam até ser influenciadas para tomar as suas decisões. E não gosta das mudanças bruscas. Perfil estável é esse, é o da calma, da paciência, da gentileza e o da conciliação. Agora vamos para o quarto e último perfil, o perfil analítico. Que tipos de comportamentos eles mais compreendem? Atenção aos detalhes, descrição, prudência e pensamento lógico. O que incomoda o analítico? Falta de regras e especificações, desorganização e desconcentração. Quais são os seus medos? O medo de errar, de enfrentar críticas. Em que ambientes? Nos ambientes reservados, organizados e que permitam uma maior concentração e precisão. É onde eles se sentem mais confortáveis. Quais são as suas necessidades? Fazer certo e ter tempo e condições para se preparar. Quais são as suas dificuldades? Iniciar projetos e se expor. Então, o perfil analítico é aquela pessoa que tem muito mais atenção a detalhes, a prazo. Então, ela precisa, como o próprio nome diz, analisar muito. Precisa, para tomar uma decisão, o analítico ele tende a demorar mais, porque ele precisa observar sobre vários aspectos, né, muitas vezes sobre o pensamento lógico. Então, traz muito essa questão da racionalidade. Precisa seguir regras, ter especificações claras e aí um aspecto sobre o perfil analítico é que ele tem dificuldade para começar projetos e se expor. Por quê? Porque tem medo de errar. Então essa é uma característica marcante no analítico. Ele vai se expor menos porque ele lida com muita dificuldade com o erro. Então como tem muito medo de errar, demora muito mais para tomar as decisões, porque tem que analisar demais. Ou mais, na realidade não é analisar demais, é analisar mais do que os outros perfis, né? Lembrando aqui, reforçando novamente, que a gente procura sempre, em cima dos 4 perfis, avaliar as qualidades, os pontos fortes, aquilo que você vai conseguir, em cima do teu perfil, fazer para poder melhorar ainda mais os teus resultados. E aqui nós temos um quadro que inclusive você vai receber também, né? Caso não receba, você pode fazer a solicitação. Um quadro que vai mostrar exatamente o perfil dominante, o influente, o estável, o analítico em cada uma das situações. Você pegaria, por exemplo, em excesso, o dominante é impaciente, o influente é desorganizado, o estável é possessivo e o analítico ele é muito crítico consigo mesmo e com os outros. E daí você vai ver outras características daí, né? Se pegar ali, por exemplo, lá o terceiro item ali, as emoções ou a emoção, né, que mais se destaca do dominante, a raiva, o influente, o otimismo, o estável, ele tende a não demonstrar emoção e o analítico, o medo. Então, esse quadro aqui ele ajuda você a entender um pouco melhor cada uma das características. E eu acho que é importante, além de você entender o teu perfil, é também conhecer os outros perfis para você poder também evoluir aí no trato com as outras pessoas. Então vai ver aí ó, a questão de mudanças, como é que lida com mudanças. O dominante adora mudança, o influente pode não notar, o estável lida com mudanças programadas e o analítico tem receio das mudanças, né? E aí vem mensagens, gesticulação, aí tem um outro, o quadro ele segue aqui, ó. Definição de objetivos, como é que funciona, né, em cada um dessas situações, como é que lida com a organização, como é que cada um deles lida com leitura, com aliviador de estresse, regras, falar ao telefone, enfim, cada uma das situações aí que estão colocadas neste quadro, que você pode inclusive interromper o vídeo aí e analisar com mais cuidado, mas provavelmente você vai receber também um PDF com essas informações. Aqui, por exemplo, ó, conversa com outras pessoas, como é que funciona cada um, né, deles. O dominante é direto, o influente um tom mais pessoal, o estável ele também pode falar bastante, o analítico também direto, né, até a forma de andar, como é que se destaca em cada um dos perfis. É claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas aqui é uma avaliação genérica de cada um dos perfis,
como é que funciona, né, cada um dos perfis em cada uma dessas situações aqui. Até mesmo em relação à decoração do ambiente de trabalho, como é que cada um se sente mais confortável também. Né? O dominante, ó, símbolos de suas vitórias. Normalmente tem ali os troféus, né, o que ganhou, alguma coisa, alusão a alguma conquista, né? O influente, contemporâneo, objetos que lembram suas experiências, as suas viagens, né? O estável é foto da família, da atmosfera pessoal. E o analítico já gosta de gráficos, tabelas, quando necessário mostrar esse tipo de coisa, né? Então, esse aí foi um resumo, né, dos 4 perfis, para você poder conhecer cada um destes perfis. E é claro que daí, na medida que você receber o seu diagnóstico, você vai poder absorver melhor este conteúdo. E caso a gente também agende ou tenha aí um contato pessoal, eu vou explicar com um pouco mais de detalhe o teu diagnóstico, o teu perfil, os pontos, principalmente os pontos fortes e aquilo que você precisa fazer para melhorar cada vez mais em cima da tua realidade, do teu comportamento aplicado aí na tua vida pessoal e na tua empresa, tá bom? Na tua profissão também, tá bom? Espero que tenha ajudado aí, espero que você tenha gostado, tá bom? E nos vemos nos próximos vídeos aí. Um abraço.